Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos taxa de variação. É uma matéria de aplicações das derivadas. Vou apresentar 4 exemplos. Depois você coloca, por favor, ali nos comentários qual exemplo você achou mais interessante. O primeiro é assim: um móvel se desloca em linha reta com esta função posição. Digamos que o tempo seja em segundos e a posição em metros. Qual a sua velocidade média no intervalo de 1 até 2? Velocidade média é variação da posição por variação do tempo. Então é a posição final menos a posição inicial pelo tempo que demorou para isso ocorrer. Tempo final menos tempo inicial. A posição no 2, tem que colocar 2 ali no lugar do tempo. 2 ao quadrado mais 2, isso aqui dá 4 mais 2 é 6, dividido pelo 2, dá 3. No tempo 2 está na posição 3. No tempo 1, agora eu coloco 1 ali. 1 ao quadrado mais 1, ficou 2 em cima, tem esse 2 embaixo, então deu 2 sobre 2, 1. No tempo 1 está na posição 1. Substituindo aqui, 3 menos 1 sobre 1. 2 metros por segundo. O que é que significa esse 2 que eu encontrei aqui? Nós temos um objeto que em cada tempo tem uma velocidade. Esse objeto percorre uma certa distância naquele intervalo de tempo, de 1 até 2. Essa distância é exatamente aquela percorrida por um objeto com velocidade constante 2 nesse tempo aí. Aqui eu falei de velocidade média. Agora eu quero saber qual é a velocidade instantânea no tempo 1. Uma velocidade instantânea é encontrada quando nós fazemos esse intervalo de tempo ir para zero. Agora eu estou fazendo um limite em que o tempo vai para zero, esse intervalo aí. E o que acaba aparecendo aqui é a definição de derivada. Então, a derivada da função posição é o que dá a velocidade instantânea. Vou pegar a função, que é t ao quadrado sobre 2 mais t sobre 2 e derivar. Derivada de t ao quadrado sobre 2. 2t sobre 2 mais derivada de t sobre 2 é 1 meio. Dá para simplificar aqui. Com isso, a velocidade no instante 1, vou colocar 1 no lugar do tempo, dá 1 mais 1 meio, são 3 meios metros por segundo. Geometricamente, o que eu calculei é o seguinte: intervalo de tempo de 1 até 2. Eu vi que a velocidade média é 2. Esse número 2 que foi encontrado no gráfico significa o seguinte: vou traçar esta reta secante. Peguei aqui para tempo igual a 1,
aqui para tempo igual a 2. O coeficiente angular desta reta secante é esse 2 aqui. Ou seja, se eu avanço 1, eu subo 2 para encontrar de novo a reta secante. Já essa velocidade instantânea no tempo 1, que é aquele 3/2, é quando eu traço a reta tangente, ali para o tempo igual a 1. Esse 3/2 é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função para tempo igual a 1. Se eu avanço 1, tem que subir 3/2 para encontrar de novo a reta tangente. Você nota que este ponto preto está praticamente na mesma altura deste ponto rosa. É o seguinte: a derivada da função em 1 é aproximadamente o s de 2 menos o s de 1. Da seguinte maneira, esse 3/2 que eu encontrei aqui é mais ou menos aqueles 2 que eu encontrei lá. De acordo com a função e com o x0, essa aproximação vai ficando melhor. Agora eu vou generalizar isso o que eu falei. Aqui eu estava falando em velocidade média. Isso dá origem ao conceito de taxa média de variação de uma função f genérica. Aqui eu estava falando só em função posição. Agora eu quero trabalhar com funções quaisquer. A taxa média de uma função f nesse intervalo aqui é a variação da função sobre o tamanho do intervalo. Isso aqui é simplesmente entender isso aqui em um contexto mais amplo. Aqui eu estava falando em velocidade instantânea. Isso dá origem ao conceito de taxa instantânea de uma função f qualquer. É a derivada da função em x0. Aqui eu estou falando em coeficiente angular de reta secante, e aqui em coeficiente angular de reta tangente. E vale o seguinte: depende da função, depende do valor x0, mas uma ideia que fica e que tem que ser observada com certo cuidado é que a derivada da função em x0 ela aproxima o quanto que a função varia quando o x aumenta uma unidade. Eu vou explicar isso aqui a partir dos próximos exemplos. Começando com este. Considere que o custo para perfurar x metros de um poço seja esse daqui. Item A. Perfurados 2 metros. Qual o custo para cavar 1 metro a mais? Eu quero saber isso aqui, ó. O custo de 3 menos o custo de 2. É quanto que custa para cavar 1 metro a mais, sendo que eu já perfurei 2. Bom, a função custo está aqui.
fica 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 menos, agora eu coloco 2 no lugar do x, 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. Isso aqui dá 9 mais 6, aqui tem 15. Aqui tem 4 mais 4, aqui tem 8. Então, deu R$7. Qual a estimativa desse custo dada pela derivada da função custo? O que vale é o seguinte, ó. A derivada da função custo em 2 aproxima o custo em 3 menos o custo em 2. Ou seja, dado o custo em 2, quanto que tem que gastar para perfurar aquele 1 metro a mais? Vou derivar a função aqui. A derivada da função custo é derivada de x ao quadrado são 2x. Derivada de 2x é 2. Então, esse custo na derivada calculado para o x igual a 2, dá 2 vezes 2 mais 2, deu 6 isso daqui. Então, aqui eu encontrei a resposta 6. E você nota que dá mais ou menos aquilo que nós sabemos ser o verdadeiro custo para construir esse 1 metro a mais de profundidade. O próximo exemplo é assim. Eu quero explorar esta ideia de que a derivada da função em x0, ela estima o quanto que a função variou quando aumenta uma unidade. Seja que a função f de p, a quantidade Q de vendas de um produto com preço P reais. Então, quando o preço é P, essa função f diz quantos produtos são vendidos. Se a derivada dessa função em 200 vale menos 6, o que se pode dizer sobre o efeito de aumentar o preço de 200 para 201 é o seguinte. Isso aqui, f de 201, é o quanto se vende em quantidades quando o preço é 201. Menos f de 200. Quantas peças são vendidas quando o preço é 200? Isso aqui é aproximadamente a derivada no 200. E o enunciado informa que a derivada no 200 é menos 6. Qual é a conclusão do exercício? Se nós aumentarmos o preço em 1, se espera que a quantidade vendida diminua em 6. E para fechar, mais um nesse estilo, seja n igual a f de t, o número de bactérias de uma colônia no tempo t horas. Então, no tempo t, essa função diz quantas bactérias tem lá na colônia. Se a derivada dessa função em 50 é 1.500, qual uma estimativa para o crescimento dessa população na próxima hora? F de 51 é a quantidade de bactérias no tempo 51, menos a quantidade de bactérias no tempo 50. Então, isso aqui mostra o quanto que cresceu a população de bactérias naquela hora. Só que isso aqui é aproximadamente a derivada da função em 50. E essa derivada é... Vou até colocar um mais aqui,
só para enfatizar, é mais 1.500. Ou seja, nessa próxima hora, se espera que a população cresça uns 1.500. Aí estão 4 exemplos de aplicações das derivadas. Espero que tenha gostado. Coloca ali nos comentários, por favor, qual desses você achou mais interessante. E é isso daí.